Foram enterrados no fim de semana os corpos das duas mulheres do policial militar que foram mortos no Complexo do Alemão. Pelas ruas das comunidades, as cenas são de guerra. Casas e lojas foram destruídas pela violência do confronto. Jackson Silva volta lá e conta pra gente, Rodrigo. Nos becos e vielas, o cenário da destruição. São marcas que ficaram nas casas, nas paredes e até nesta barbearia. Não sobrou quase nada do estabelecimento. Este carro também ficou metralhado. Nós trabalhamos com algumas coisas, precisamos fazer entrega e agora a gente se encontra nessa situação totalmente impotente. Há marcas de tiros por toda parte. Os confrontos deixaram marcas não só apenas nas comunidades, mas também em cada morador. Um retrato da guerra entre policiais e traficantes que deixou 18 mortos. Neste fim de semana, parentes e amigos seguiram neste ônibus para o enterro de mais uma vítima, Letícia Marim de Sales, de 50 anos. O coletivo foi parado no meio do caminho por policiais militares e houve confusão. Olha toda a minha família! O caminho vai ter que prosseguir! Letícia foi baleada na quinta-feira. Ela foi enterrada no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio. Letícia Marinho deixou 3 filhos e 3 netos. A troca de tiros no Alemão também deixou outra vítima. Desta vez, o policial militar, Bruno de Paula Costa, de 38 anos. Ele estava chegando para trabalhar quando foi atingido por 3 tiros de fuzis. O PM foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Meu irmão, com 2 crianças, pai exemplar, um irmão exemplar, um filho exemplar. Fica agora a saudade. Pra gente é uma perda imensa, enorme, não tem como mensurar isso. Faleceu numa operação, atacado de forma covarde. Ele deixou a esposa e 2 filhos autistas. Outra vítima inocente foi a moradora Solange Mendes, de 49 anos. Ela foi baleada na última sexta-feira em mais um confronto no Complexo do Alemão. Solange fazia quentinhas e costumava vender refeições na região. Ela foi enterrada no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O Ministério Público investiga o caso. Foi uma das operações mais truculentas que a gente viu nos últimos anos. Infelizmente, o que a gente está vendo na política de segurança do Estado do Rio de Janeiro é a necropolítica. É a política que está dando voto. É uma operação que, mais uma vez, não teve nenhum objetivo concreto. Olha só, a gente vai ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais informações para a gente. Jackson, na verdade, está com esse entrevistado, que é um major reformado. Me corrija se eu estiver errada, está no Grajaú, né, Jackson? E que acompanhou essa guerra desde o começo. O Jackson viveu momentos da Renata Igrejas, Branca também. A gente viveu aquele dia intensamente no ao vivo aqui, onde tudo aconteceu. Jackson, boa tarde para vocês. Olá, Isabela Benito, boa tarde a todos. Antes de falar com o Major, mais cedo liguei para algumas fontes ali do Complexo do Alemão para saber como é que estava o cenário na região. Eles disseram que hoje não teve confrontos, moradores tentam voltar à rotina, apesar desse cenário de total destruição. Infelizmente, né, alguns moradores ainda temem que volte a acontecer o confronto ali na região. Eu estou aqui com o oficial da reserva da Polícia Militar, né, o Major Luiz Alexandre da Costa. Muito obrigado pela sua participação. O senhor que é cientista político, pesquisador de segurança pública e conselheiro do Instituto do Fogo Cruzado, como o senhor avalia esse cenário no Complexo do Alemão? Boa tarde, Jackson, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Bom, infelizmente é um cenário que a gente está acostumado a ver, né? É um cenário de total caos após as operações, e o que a gente, como pesquisador de segurança pública, eu já fui operador de segurança pública e agora pesquisador de segurança pública, é avaliar os resultados efetivos da operação.
operação. Essa operação teve mais de uma dezena de mortos, e são operações recorrentes que estão sendo feitas em todo o Rio de Janeiro, e o grande questionamento é, se nós formos agora no Complexo do Alemão, ele está pacificado, uma viatura consegue entrar no Complexo do Alemão sem ser alvejada? Porque se não acontecer isso, e todos nós sabemos que isso não está acontecendo, essas mega operações acabam sendo totalmente ineficazes. Elas colocam em risco a vida de moradores, nós temos 2 moradores agora que foram mortos, ela coloca em risco a vida de policiais, e quanto mais a política de confronto, quanto mais existe a política de confronto, isso é demonstrado por toda a história do Rio de Janeiro, os governadores que nós tivemos no Rio de Janeiro, quanto mais eles apostam na política de confronto, mais eu tenho vítimas, tanto civis quanto vítimas nas próprias polícias. E isso simplesmente não é eficaz, ela não funciona, não resolve nem a curto prazo, muito menos a médio e longo prazo. Isabelle Benito. Major, vou aproveitar a sua presença aqui e também a gente sempre faz essa pergunta, esse questionamento. Mas no momento atual, em que a gente tem 5 facções no mínimo, e principalmente o avanço gradativo, que o SBT é um grande termômetro da segurança pública do Rio de Janeiro, não sou eu que estou à frente dele há mais de 10 anos, mas o SBT Rio claramente, se você pegar, a gente mostrar essa escalada maior e essa dominância de territórios, em que existe o confronto com ou sem polícia, como não confrontar e não ter um duelo traçado como esse, como tentar se fazer presente ou retomar qualquer tipo de território diante de bandidos fortemente armados e que nos últimos 2 anos simplesmente se armaram até os tubos, simplesmente dominaram mais territórios e simplesmente não precisam nem da presença. Aliás, eles se armam nem para confrontar as polícias, eles se armam para confrontar entre si. Fato é que a gente tem 2 grandes liderança entre aspas, 2 grandes criminosos que expandiram seus territórios nos últimos tempos. Estou falando do Complexo de Israel e também do caso do Complexo do Alemão, a Maré Ali, de facções diferentes que se armam literalmente para fazer guerra entre eles. Como fazer essa retomada sem esse confronto, então? Como fazer isso? Eu não consigo, de verdade, enxergar, no momento que a gente está com a panela de pressão chiando, eu não consigo enxergar um remédio que não tenha confronto, já que a gente vive numa cidade em que no mínimo 5 facções são armadas até os dentes e se degladiando entre eles. Isabelle, muitas vezes o confronto é inevitável, claro, né? Você está lidando ali com forças policiais e marginais fortemente armados. Mas o questionamento que se faz é, primeiro, como essas armas chegam lá? Essas armas, se não me salvo engano, foi apreendida uma metralhadora .50, que é uma metralhadora antiaérea. Ela não entrou na bolsa de ninguém, ela não entrou no paletó de ninguém. Como essas armas chegaram no Brasil, ultrapassaram fronteiras, chegaram até uma favela no Rio de Janeiro? Então, por que não tem uma ação efetiva de investigação policial, da Polícia Federal, da Polícia Civil, para evitar que essas armas sejam apreendidas? A gente sabe muito bem que o maior número de armas apreendidas no Rio de Janeiro não foram em favelas, tá? Foram numa casa em Vila Isabel e foram no aeroporto, com investigações muito bem sucedidas pela Polícia Civil. Então, se fala que foram 400 homens, né, que fizeram essa operação no Alemão. Vou calcular, estou chutando realmente, que foram 200 policiais civis. Eu não gostaria de ver esses policiais civis entrando na favela para trocar tiros, para de repente apreender um fuzil, para apreender 2 pistolas. Eu gostaria de ver esses policiais civis investigando para que essas armas não entrassem nas favelas. Isso que é o mais importante. O principal problema do Rio de Janeiro não é a droga é um comércio. O principal problema do Rio de Janeiro é a quantidade de armas que nós temos. Só que a maioria dessas armas não são produzidas no Brasil. Como elas entram na favela? Como elas passam por várias autoridades? Nós tivemos agora um integrante do PCC com uma autorização legal das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, para comprar 2 carabinas, um fuzil, salvo engano, mais 2 pistolas e um revólver. Um integrante do PCC. Ou seja, não existe fiscalização para compra de armas, não existe fiscalização para impedir que essas armas cheguem na favela, e depois, qual é a política que sobra? É como você falou, a única política que sobra é a política do confronto. Agora, como evitar que essa política do confronto seja tenha tanta matança? Bom, a gente viu isso alguns anos atrás com a política de pacificação. Se cercava a favela, se colocava efetivos enormes no cerco da favela, no próprio cerco do Alemão, e depois se adentrava a favela. Ali com uma inteligência, com uma investigação, com mandados de
busca e apreensão. A quantidade de fuzis na incursão ao Alemão, todos vamos lembrar, foi imensa, e só não foi maior porque houve várias denúncias de desvio. Então a gente já fez isso quando a gente tinha as UPPs, porque a gente agora está repetindo o que a gente faz há 40 anos, que é arriscar a vida de policiais, arriscar a vida de moradores, uma troca de tiros que não traz segurança pública, nem para quem está morando lá dentro, nem para o entorno, e a gente mantém fazendo isso como se fosse a única solução, e ela não é. A gente já viu nos últimos anos aqui que tem outras soluções para a gente realizar, né? Marcelo Carregosa. Então, eu vou até discordar em parte aí eu não acho só do Major, eu não acho que só realmente política de tiro, porrada e bomba seja efetiva, né? O que falta, eu acho que no Brasil seria uma política pública de governabilidade das polícias em nível federal mesmo, de você ter, porque para não ter os estados agindo por conta própria, instituições agindo por conta própria com políticas próprias, de ter uma política coordenada. Agora, o que acontece? Questão de entrada de armas, assim, muito se romantiza desse tipo de investigação como se fosse uma coisa fácil. São investigações demoradas. Todas essas investigações, e eu conheço as pessoas que participaram, começaram em favelas, em razão de informações que obteram em favela, de operações dentro de favela. Então, e aí um outro caso. Por exemplo, o leste europeu, ele é fortemente armado de armas longas porque eles sempre acharam que ia entrar em guerra com a Rússia. E aí meio que comprovou que esse temor era verdadeiro. Então, por exemplo, se eu estiver na Polônia, eu consigo desviar, eu não, porque eu tenho uma cara meio de árabe. Obviamente o criminoso não vai querer me dar um fuzil. Mas se eu tivesse uma cara de europeu, eu ia conseguir desviar um fuzil. Agora, e eu posso pegar esse fuzil, botar no meu carro e entrar na Alemanha sem passar por fronteira. Agora, por que isso não acontece? Porque ninguém entra com fuzil na Alemanha. Porque, na verdade, você tem um sistema que, se você for pego com uma arma de fogo na Alemanha, tu vai tomar uma pena desproporcional. Aqui não. Outra coisa, se o criminoso na Alemanha sacar, tiver com armado, se prepara, porque assim, eu desafio você botar algum criminoso armado na Europa Ocidental com uma arma de fogo, para ver se não vai tomar... O que você está falando daqui? Não, o que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que parar um pouco, às vezes... De romantizar? De romantizar, achando. Assim, eu acho que não tem nenhum lugar na história que se conseguiu entrar com política pública sem você pacificar o local. O que eu acho é o seguinte... Então, assim, a gente tem que fazer qual é a forma, isso que tem que se discutir. Essa forma que a gente, principalmente locais como Alemão, Salgueiro, Maré, que são os mais complexos de todos. Hoje. Porque o que acontece? A gente consegue botar 1.000 policiais, 2.000 policiais ali dentro? Consegue. Vai reduzir o confronto? Reduz. Vai ter que ter um helicóptero? Vai ter que ter um helicóptero. Vai ter que ter blindado? Vai ter que ter blindado. Agora, a gente consegue manter isso por quanto tempo? É o que eu ia falar. Não deu certo, né? A UPP a gente sabe que não deu certo. Você perde o gás, aí eles voltam. Eles voltam. Não deu certo. E a gente está falando de uma coisa, eu concordo em partes com os dois. E vou botar o Major aqui para eu dar tchau para ele também, mas vou falar o seguinte, Major. Eu acho que isso que você falou é uma parte. Eu acho que hoje é tão complexa a história, na minha opinião, que não sou igual a vocês. Você é major, a Carregosa é delegado, mas eu vou dar minha opinião aqui de análise, de cobrir e falar muito sobre isso há muitos anos. Eu acho que a gente tem um grande quebra-cabeça. E as pessoas defendem soluções, cada uma do seu ponto de vista, numa peça desse quebra-cabeça. Sendo que a gente tem que pegar todas essas cabeças pensantes, a sua, a do Carregosa, de outros especialistas que eu ouço e fiquei aqui paralisada ouvindo você, e jogar num tabuleiro grande chamado Rio de Janeiro. E que não vai dar para ser o seu perfeito, ou o perfeito de um, ou o perfeito de outro. O risco do Rio de Janeiro existe e vai continuar existindo. E uma peça só não vai conseguir construir essa paisagem que a gente quer. É isso, não sei se eu me fiz entendida sendo romantizada assim, Major. Não, acho que isso é perfeito. Infelizmente, o que se joga como segurança pública que é responsabilidade exclusiva da polícia, né? Quando se trata de segurança pública no Brasil, é como se as polícias tivessem soluções e não tem. Segurança pública envolve muito mais, envolve economia, envolve educação, envolve vários outros fatores que, infelizmente, inclusive nas UPPs, o governo não agiu, né? O governo quis agir ali efetivamente só com polícia. Agora, em relação às investigações, eu já participei de operações em favelas, já participei de operação no Alemão, e o risco que o policial corre e coloca em risco a vida dos moradores é tremendo. É claro que as investigações são difíceis. Se fossem fáceis, eu não teria um órgão técnico para fazer a investigação. E eu tenho órgãos técnicos, eu tenho a Polícia Civil, eu tenho a Polícia Federal, são órgãos técnicos e as investigações são difíceis, são sim. Só que eu não estou lidando com um fuzil, com 2 fuzis. Eu estou lidando com centenas, com milhares de fuzis que entram nas favelas. E não é possível que os órgãos técnicos não tenham, hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que a gente tem investigativa, que se reduza
de forma contundente esse número de fuzis, esse número de armas longas que entram nas favelas. Entra uma metralhadora antiaérea. Então, assim, uma coisa totalmente absurda. Concordo que as nossas penas deveriam ser mais duras, elas deveriam ser mais cumpridas efetivamente, mas, por outro lado, também há um déficit muito grande nas forças policiais. Como o próprio comentarista falou, olha, é difícil, então a gente tem que manter essa política de confronto. Essa política de confronto, ela traz consequências colaterais muito mais sérias do que a mera investigação. Eu entrei várias vezes em favela, eu poderia ter morrido num confronto desse, como morreu o colega na semana passada, o policial na semana passada, a troco de quê? A troco de fazer apreensão de 5 pistolas, 2 fuzis, 3 fuzis e derrubar algumas barricadas? É isso que a gente quer? É isso que a gente está pensando na vida dos moradores? Como apareceu na reportagem, carros metralhados, casas destruídas. É muito fácil quando a gente olha, é bem longe o Alemão, né? Bem longe aqui de onde eu moro, ou quem mora na Zona Sul, é bem longe. Agora, se fosse aqui na nossa área, no nosso bairro, os nossos carros metralhados, as nossas casas metralhadas, as nossas vidas das nossos familiares em risco, talvez a gente pensasse diferente. Então, claro, as operações muitas vezes são necessárias, mas eu entro com 2.000 homens e eu vou evitar a maioria desses confrontos. Claro que as UPPs acabaram fracassadas porque foram um projeto de longo prazo, mas totalmente político. Então, ao invés de fazer uma UPP e transformar aquilo ali num bairro, mudar as condições de vida daquele local, não. O que foi feito? Vou fazer 100 UPPs e vou espalhar o PP para tudo quanto é lado, e aí, é óbvio, eu nunca vou ter efetivo suficiente para manter aquelas 100 UPPs, principalmente se o Estado não entra de forma contundente para mudar a realidade. Não é botar uma escolinha e dizer que o Estado é presente, porque ninguém quer morar na favela. Desculpe, mas eu acho muito difícil que alguém mora na Zona Sul, que mora num bairro bom da Zona Norte, meu sonho era morar na favela. Não é. Então, é muito fácil dizer, o Estado está presente. Está presente mesmo? Está presente como está presente no Grajaú, na Tijuca, em Ipanema, no Leblon? Eu acho que não está. Então, claro, o projeto PPs, a gente pode usar ele como um laboratório. Deu errado? Deu errado no final das contas. Mas será que ele for aprimorado, isso não resolve? Tá? Então eu acho que a gente tem que sair dessa máxima de eu tenho que fazer operação. Porque isso a gente faz há 40 anos e a situação do Rio de Janeiro não melhorou. Não melhorou. Se ela tivesse melhorado, eu concordaria. Mas não, eu acho que todo mundo concorda nesse ponto que não melhorou, melhorou. Eu acho incrível. Mas eu adoro esse campo do debate, assim, e vou dar minha opinião também. Só que eu acho o seguinte. Eu sempre busco trazer para a realidade nossa de agora. Também eu vou trazer um questionamento que, como muitas vezes o morador da comunidade ele fica acuado e não chega até você, major, e não chega até o delegado, mas ele chega até a jornalista. Vou trazer o mesmo questionamento. O morador também ele não quer conviver com o vagabundo na porta da casa dele. Entendeu? O morador também não quer ser obrigado a descer para fazer protesto e botar ele que ele é obrigado a descer. Então, assim, a gente chega numa linha tênue em que todo mundo tem razão. Bota o major, tô falando com ele aqui. Em que todo mundo tem razão e ninguém tem razão também. Porque quando eu recebo, Isabelle, e vou receber, esse major aí não vai defender o povo, isso daí eu já sei. Esse major, porque o povo também tá de saco cheio do vagabundo, sabe, major? E aí, do mesmo jeito que eu recebo, tipo assim, eu duvido também que o morador do Leblon ia aceitar o cara passeando de fuzil na porta da casa dele, e a primeira coisa que vocês que moram longe, o major, o delegado, você, Isabelle, ia na hora acionar a polícia. E não ia acontecer. E se precisasse acontecer o confronto, vocês iam bater palma. E assim, também a gente tem que pensar por esse lado. Que o morador também, ele não pode, a gente não vai aceitar o Comando Vermelho mandando na Borges de Medeiros. Também eles não querem que aceite, porque eles também têm o mesmo direito. E assim, chegar ao Estado de que forma? Eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio é sentar cabeças pensantes e falar... A gente está com um projeto que... E aí não é fazer campanha de projeto político, não. Mas a gente está com... que tá, no meu ver, está interessante. O do Jacaré, o bairro Presidente do Jacaré, o que acontece? Jacaré era igual ao Complexo do Alemão. Depois que está com a presença pesada ali da Polícia Militar... Tá tendo tiroteio? Tá tendo. Tá tendo tráfico de drogas? Tá tendo. Só que você não tem mais arma longa. O tiroteio caiu para... Hoje em dia você consegue circular, a polícia consegue circular dentro do Jacaré. Vagabundo tem, mas não é aquela... Mas o que vagabundo tem, eles não estão ostensivos, não estão mais beligerantes. Ou seja, você já teve sim uma melhora. Isso você tem que... Você não vai, ali não vai virar Suíça da noite pro dia. Então você vai por degrau. Então esse degrau está sendo acontecido no Jacaré. O problema é o seguinte, você também está monitorando que os vagabundos querem retomar, os criminosos querem retomar o Jacaré. E para onde foi o Chico Bento? Eles querem retomar o Jacaré. E aí eles querem voltar com a arma longa, entendeu? Então, assim, um tabuleiro. É um tabuleiro. Obrigada, Major. Obrigada pelas informações. Jackson, um beijo para você.